Neste vídeo, iremos tratar do ensaio de solo coesivo, determinação da resistência à compressão não confinada, segundo a NBR 12770 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT. Este ensaio visa a determinação da resistência à compressão simples de corpos de prova constituídos por solos coesivos mediante aplicação de carga axial. Para a execução do ensaio, deve-se primeiramente fazer a análise das dimensões do corpo de prova. Os corpos de prova devem ter um diâmetro mínimo de 35 mm. A relação entre altura e diâmetro deve estar compreendida entre 2 e 2,5 cm. No presente vídeo, os corpos de prova têm 10 cm de altura e 5 cm de diâmetro. Os corpos de prova podem ser indeformados, remoldados ou compactados. No presente vídeo, serão apresentados os procedimentos para a moldagem indeformada e compactada. Primeiramente, vamos falar sobre a preparação dos corpos de prova indeformados. Os corpos de prova são obtidos a partir de amostras indeformadas de solo, mantendo a sua condição original. A preparação dos corpos de prova deve ser feita em ambientes climatizados, com controle de umidade e temperatura. Em torno apropriado e utilizando ferramentas de talhagem, talhar a superfície lateral do corpo de prova de forma a se obter uma seção transversal circular, uniforme e perpendicular ao eixo longitudinal. Remover pedriscos ou torrões eventualmente encontrados, devendo os vazios resultantes serem preenchidos com solo destorroado obtido das aparas. Com as aparas resultantes da talhagem do corpo de prova ou com uma porção representativa da amostra, efetuar a determinação do teor de umidade de acordo com a NBR 6457. Muito bem. E se a amostra for deformada? Veja a seguir como se deve proceder. Neste caso, os corpos de prova devem ser compactados com teor de umidade e massa específica aparente desejados em um molde de dimensões adequadas. Deve-se passar vaselina no molde bipartido a fim de garantir que o corpo de prova será extraído com facilidade, pesar a quantidade de solo que irá compor cada camada, realizar a compressão utilizando o conjunto para a compactação de corpos de prova e repetir o processo até ter dimensões desejadas. Sacar o corpo de prova do molde. Após os corpos de prova estarem preparados, deve-se proceder os registros de suas condições iniciais, tanto para amostras deformadas quanto para as indeformadas. Deve-se pesar o corpo de prova utilizando balança com resolução de 0,1%. Com o paquímetro com resolução de 0,1% ou outro instrumento de medida adequado, devem ser determinadas as suas dimensões médias a partir de 3 pontos diferentes, afastados de aproximadamente 120 graus. Realize 3 medidas de diâmetro nas quartas partes de altura. Muito bem. Na etapa de ruptura, deve-se preparar a prensa com capacidade adequada às cargas aplicadas, o medidor de deslocamento com resolução de 0,01 mm, curso de no mínimo 20% da altura do corpo de prova e célula de carga, com resolução a depender da resistência estimada para o solo. Coloque o corpo de prova no equipamento de compressão, de forma a ficar centrado sobre o prato inferior ou pedestal. Deve-se ajustar o equipamento de compressão cuidadosamente. Zere o medidor de deslocamento. Aplique o carregamento de maneira a se obter uma velocidade de deformação axial específica constante, cujo valor deve estar entre 0,5% por minuto e 2% por minuto. Registre os valores da carga, deslocamento e o tempo a intervalos adequados para definir a forma da curva tensão-deformação. A velocidade de deformação selecionada deve ser tal que o tempo para a ruptura não exceda 15 minutos. Prosseguir com o carregamento até que os valores da carga aplicada diminuam com a evolução dos deslocamentos ou então até que se obtenha 15% de deformação axial específica. Caso o corpo de prova após a etapa de ruptura ainda estiver estruturado, deve-se fotografar ou fazer esboço assinalando o ângulo de ruptura. Para expressar os resultados deste ensaio, deve-se calcular deformação específica para uma dada carga aplicada. Calcular a área da seção transversal média, A, para uma dada carga aplicada.
Calcular a tensão da compressão Q para uma dada carga aplicada. Elaborar gráfico mostrando a relação entre a tensão de compressão e a deformação axial. Deve-se ainda incluir os valores de QU, tensão de compressão, pela qual o corpo de prova se rompe. SU, valor correspondente à metade da tensão de compressão na ruptura. Deve-se ainda indicar os índices físicos iniciais do corpo de prova.